Senhor, motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje com a nossa palestra para os jovens, para os adolescentes, né? Para os pais de adolescentes e também para a liderança e para a igreja do Senhor, né? Hoje nós vamos estar tratando alguns assuntos referentes ao departamento dos adolescentes, né? E falar um pouco aí acerca de como levarmos os nossos filhos para Jesus, como mantermos os nossos filhos perante a Deus, como estarmos conduzindo nossos filhos para a casa do Senhor. Isso é um aspecto importante, é um aspecto fundamental, principalmente para nós pais, líderes, né, e para a igreja do Senhor, porque hoje em dia, irmãos, nós vemos aí uma grande perda de jovens, de adolescentes, né, nas igrejas. E principalmente cabe não só aos pais, mas também a liderança está dando apoio, mas o fundamental é os próprios pais, irmãos, a base familiar, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco, ok, sobre esse tema. Vamos estar abordando esse tema junto ao nosso querido pastor Cláudio Dourado e também nosso querido pastor Eliseu Diebe, né? Duas referências, duas lideranças que nós temos em nossa igreja, que tem propriedade em estar falando deste assunto. O pastor Cláudio Dourado é nosso coordenador geral da Almadiju, que é a mocidade da Assembleia de Deus de Jundiaí, e também no nosso campo do Geração Eleita, né, que são nossos adolescentes. E o pastor Eliseu Diebe é o nosso superintendente geral da escola dominical. Então hoje o assunto vai ser bem amplo, eu creio que vai ser bem proveitoso, e eu tenho certeza, irmãos, que nós iremos aproveitar e também nos alimentar dessa palestra que será dada hoje. Eu quero estar iniciando, né, com oração, queremos estar orando, tá certo? E deixar também para os irmãos, que os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem estar usando tanto o Facebook quanto o chat do YouTube e nos enviar as perguntas, que nós estaremos direcionando no final da palestra para os pastores, e à medida do possível nós estaremos respondendo também. Amém, irmãos? Então, por favor, participem, ok? Se tiverem alguma dúvida, é fundamental. Nós estamos aqui, irmãos, para esclarecer, para ajudar os irmãos no que for necessário. Amém? Então eu queria estar orando, e logo posteriormente vou estar passando o pastor Cláudio Dourado e o pastor Eliseu Diebe, e eles vão dar sequência e fazer aquilo que o Espírito Santo do Senhor colocou em seus corações. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, primeiramente, Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de falar do teu amor, da tua graça, da tua benignidade, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, Pai, usar os teus servos de uma forma especial, que eles possam, Senhor Deus, ser um instrumento em tuas mãos, Pai, que vidas venham ser impactadas, Senhor, que esse projeto, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, mudar situações, mudar vidas, Pai. Cuida das nossas crianças, Jesus, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, Senhor, que eles possam, Senhor Deus, a cada dia mais saber, Senhor, que tu os ama e que eles são dependentes de ti, Pai. Pai, nos abençoa nessa noite, nesse início de semana, Pai, que possamos dar o nosso melhor para ti, Jesus, de uma forma especial, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos? Agora eu passo aí para os nossos pastores, e fiquem à vontade, meus pastores, façam o que o Senhor colocou no coração de vocês. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém, irmão Lázaro. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar na presença do Senhor nesta noite junto com os irmãos. Eu quero louvar a Deus pelo trabalho realizado pelos nossos queridos irmãos André e Lázaro, por esse projeto tão maravilhoso que é o Resgatando a Inocência, pelo interesse de instruir a nós pais a como lidar com os nossos filhos, e eu tenho certeza que o trabalho de hoje será mais uma contribuição dentro dessa discussão, dentro dessa reflexão que os irmãos têm estabelecido, para alcançarmos aí
a bênção da parte do Senhor. Eu vou abrir aqui a oportunidade para que o pastor Cláudio Dourado também saúde os irmãos aí. É uma alegria, pastor Cláudio, poder participar do trabalho em dobradinha contigo, viu? Sua palavra. A paz do Senhor, queridos, é uma ótima noite para todos. Eu fico muito feliz pela oportunidade de poder estar aqui, juntamente com o pastor Eliseu, para falarmos de um assunto tão importante. Quero parabenizar o projeto Resgatando a Inocência, sob a coordenação dos nossos queridos irmãos Lázaro e a irmã Andréia, que visam aí proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes de algo que tem sido tão recorrente, que é o abuso sexual. E o abuso sexual não apenas na parte física traz consequências, mas também em todas as demais esferas aí da vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E essas marcas são levadas até o final da vida, né? Tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada e estaremos aí falando a respeito de como levar uma mensagem de salvação, como passar os ensinamentos da palavra de Deus para os nossos adolescentes, que é uma fase bem complexa, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Pastor Eliseu. Amém. Glória a Deus. Amados, quando nós fomos convocados pelo irmão Lázaro, pela irmã Andréia, para falar aos pais de adolescentes, aos líderes de nossa igreja, a todos os irmãos que estão conectados conosco, nos foi passado, claro, um prospecto aí do que seria o tema desta noite. E eu tenho aqui anotado prevenção e salvação, né? E 3 tópicos foram passados a gente. Eu vou me deter um pouquinho mais no primeiro, que é responsabilidade dos pais no ensino da palavra de Deus. É claro que aí ao longo da nossa discussão, da nossa reflexão, nós teremos toda a liberdade, os irmãos têm liberdade de postar um comentário, uma pergunta, de participar ativamente dessa nossa reflexão, né? Os outros 2 tópicos são os seguintes: culto doméstico, uma forma eficaz de ensinar a palavra de Deus, e o terceiro é mensagem da salvação, uma mensagem de amor. Então, dentro disso, nós vamos conversar um pouquinho, queridos. Como não pode deixar de ser, eu quero convidar os irmãos para alguns versículos na palavra de Deus. Aí vamos abrir no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, os versos 4 ao 7. Eu vou ler aqui, já está na minha frente aqui na tela, os irmãos vão nos acompanhando. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Muito bem, queridos, essa aí, palavras do Senhor ao povo de Israel durante a jornada no deserto, né? Após, claro, a conquista da terra de Canaã e todos os desafios que o povo haveria de enfrentar. Queridos, um dos temas mais debatidos nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, é um tema chamado educação. Se fala muito em educação, né? Tem-se muita preocupação com a escolha do ministro da Educação, e a educação realmente é um assunto que nos palpita, porque é o caminho para o futuro, a gente sabe disso. Sem o caminho da educação, sem trilhar o caminho da educação, ninguém chega a lugar nenhum. Então, um dos temas mais difíceis e debatidos nos dias de hoje. E a gente pergunta o que é, na verdade, então, educar. Eu peguei algumas definições que são definições de dicionários, mas que são definições que, né, já nos abrem um pouco a mente. Transmitir conhecimento a alguém, ensinar, instruir. Em uma segunda definição diz assim: dar ou oferecer a alguém conhecimentos e atenção especial para que possa desenvolver suas capacidades intelectuais, morais e físicas. Muito bem,
Então, assim, olha, transmitir conhecimento, ensinar e instruir na primeira, né, no primeiro grupo de definição. No segundo, dar ou oferecer a alguém conhecimentos e atenção especial para que possa desenvolver suas capacidades intelectuais, morais e físicas. Muito bem, diante deste conceito, que é um conceito amplo, veja que o conceito de educação, veja que educar é muito mais do que simplesmente ensinar, né? É muito mais, é muito abrangente. A gente vem transmitir conhecimento, instruir, oferecer conhecimentos e atenção especial a uma pessoa, para que essa pessoa se desenvolva intelectualmente, moralmente, fisicamente. Então, é muito mais do que educar. Se isto é uma verdade, fica aí a segunda pergunta, que é a primeira pergunta do tema. De quem é a responsabilidade de educar? Alguns diriam, olha, pastor, é da família. Sem dúvida. E quando eu falo família, é claro que eu estou aqui me referindo aos pais, né? Segundo lugar, olha, pastor, é também da igreja. E eu digo, sem dúvida, da instituição religiosa, sem dúvida. E alguém diz, não, mas tem também a escola, é papel da escola. E aí nós vemos discussões aí nesse sentido, queridos irmãos, com relação a de quem é a maior responsabilidade, quem verdadeiramente é a maior responsabilidade. Porque às vezes ela é atribuída à escola, e os pais fazem assim um acompanhamento de longe. Às vezes ela é atribuída à igreja, e os pais também ficam de longe. E às vezes os pais tomam essa responsabilidade para si. E, na verdade, este é o caminho mais correto que nós temos, né? Pastor Eliseu, com que autoridade, ou como o irmão chega a este pensamento? Olha, queridos, é só olhar a ordem de criação das instituições, ok? Qual instituição foi criada primeiro por Deus? A família. Deus deu os filhos aos pais. E, no princípio de tudo, não havia escola. No princípio de tudo, não havia sequer igreja ou instituição religiosa, vamos falar de uma forma mais abrangente. Então, Deus deu aos pais, e se a gente lê a parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, como lemos aqui um versículo em Deuteronômio, a gente passa a observar que Deus deu aos pais a incumbência de transmitir conhecimento. O conhecimento deveria passar de pai para filho, de geração em geração. Então, aqui está dizendo no versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio: ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, é uma atribuição que Deus deu primazmente aos pais, sem dúvida nenhuma. E aí, qual é o papel da escola, qual é o papel da igreja nesse sentido? Nós vamos caminhar um pouquinho por aí. Ora, irmãos, é bem verdade que essa é uma discussão extremamente ampla, mas eu quero refletir com os irmãos num aspecto nesta noite que é muito importante, né? Que é o aspecto da responsabilidade primeira, da responsabilidade natural. Ora, se Deus deu aos pais a responsabilidade natural de criar os filhos, de educá-los, de ensiná-los, a responsabilidade da escola e a responsabilidade da igreja são responsabilidades secundárias. Até porque, como eu disse, né, as instituições religiosas vieram depois e as escolas muito mais ainda adiante. Então, veja bem. Agora, então, o que é, na verdade, ou qual a responsabilidade da escola, qual a responsabilidade da igreja na educação dos nossos filhos? Ora, queridos, eu vejo como responsabilidade da igreja e da escola responsabilidades secundárias, ou seja, são elas, essas instituições, braços que nos auxiliam e que nos dão apoio na educação dos nossos filhos. Se no princípio a educação dada para os pais era suficiente, ou pelos pais era suficiente, a educação transmitida de geração em geração era suficiente, com o passar do tempo, as necessidades começaram a surgir,
o desenvolvimento da humanidade, o surgimento das civilizações, o desenrolar das coisas começou a mudar o grau da necessidade. Então começou a surgir no meio das civilizações entre os povos a busca pelo saber, por exemplo, né? E a necessidade de profissionalização para atender às necessidades do mundo, as invenções e tudo que haveria de ser feito, as exigências sociais. Então, os pais passaram a ter muitos compromissos para ganhar o seu pão de cada dia, para sustentar um grande número de filhos, para estarem à frente de sua casa, para dar atenção às suas esposas, e não se viam na condição de transmitir todo o conhecimento necessário e capacitação necessária para os seus filhos, e realmente não tinham. Então começaram a surgir estes braços. Olha, Deus mesmo levantou líderes para ensinar o povo. E em muitas passagens bíblicas nós vemos Deus orientando para que os filhos fossem entregues para o ensino. Nós vemos, por exemplo, que no tempo dos profetas havia escola de profetas, porque os pais já não tinham condição de formar os seus filhos para aquela função específica. E assim também para as profissões e tudo mais. Agora, quando eu falo que a escola e a igreja, e aí eu trago para o conteúdo, são braços nossos, de nós pais, para a educação dos nossos filhos, precisamos entender um pouquinho a função desses braços, porque braços nos ajudam. Braços ajudam a cabeça, né? Braços ajudam esta instituição chamada família a lutar pela formação e pela educação de seus filhos. Então aí está um primeiro pensamento. E aí vem o seguinte, o primeiro braço que eu quero citar, que segundo a nossa concepção, a nossa reflexão desta noite, deveria ser ou deve ser um braço de apoio para os pais na educação dos seus filhos, é a escola. Vamos falar primeiro da nossa vida corriqueira, da nossa vida natural, da nossa vida no contexto desse mundo, da nossa necessidade de profissionalização, de falar idiomas, da nossa necessidade de expandir a nossa capacidade de raciocínio, de expandir nas nossas crianças, os nossos filhos, a capacidade de pensar, de estimulá-los, né, a criatividade e a tudo mais. Então a escola como braço. Ora, queridos, eu sempre quando penso nisso, eu faço uma pergunta, né? E eu quero fazer a você nesta noite. Você tem a escola do seu filho, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela privada, de qualquer natureza que for. Você tem a escola do seu filho como um braço de apoio a você na educação dos seus filhos? Você pode dizer: a escola do meu filho complementa, me ajuda a educá-lo, né? Claro, temos aqui hoje o pastor Cláudio Dourado, que deve acompanhar um pouquinho aí a luta dos pais, e aí na formação dos adolescentes, a vida escolar e tudo mais, toma conhecimento de tudo. E até me cabe perguntar, pastor Cláudio, será que os pais, eles podem confiar na escola como um apoio na educação dos seus filhos? O que o irmão pode dizer aí dentro desse contexto? Olha, pastor, alguns anos atrás, acho que talvez na nossa época, né? Sim. A escola ela tinha o conceito de formar pessoas, né? Infelizmente hoje não podemos generalizar, né? Não podemos generalizar jamais, mas infelizmente existem algumas instituições que acabaram se tornando partidárias, né? Então, às vezes tem um posicionamento mais à direita, mais à esquerda, mais centro-direita, centro-esquerda, toda essa coisa que nós ouvimos aí hoje em dia. E, infelizmente, hoje, a escola continua sendo um braço de apoio na educação dos nossos filhos, mas o pai ainda deve acompanhar os seus filhos sobre o que ele está aprendendo em sala de aula. Às vezes pode ter algum tipo de ensinamento, como a ideologia de gênero, né, que nós tão divulgada e abraçada aí por muitos, inclusive mestres que lecionam
né? Mas a escola continua sendo um braço de suporte para a família. O senhor sabe que, o senhor falando, alguns anos atrás, há um jornalista, inclusive ele faleceu esse ano, Gilberto Dimenstein. Sim. O Gilberto, o senhor conhece? Conheço da CBN. Então ele morreu faz pouco tempo, acho que faz alguns meses. Não foi nem de Covid, acho que era um câncer no pâncreas, alguma coisa assim. E ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo. Na época a Folha também não tinha tanto essa questão, ela mais informava do que dava suas opiniões pessoais como hoje, né? E estava o título assim: o judeu é mais inteligente do que os demais povos. E eu vi aquele texto e fui ler, né? E Gilberto Dimenstein, a sua origem é judaica. Ele estava falando que 25% de todos os prêmios Nobel no mundo, Nobel de Física, Nobel de Medicina, Nobel da Paz, e aí por diante, são judeus que levam. E existe uma parcela no meio judeu que, por causa disso, falava, né, o judeu é mais inteligente, né, é mais inteligente por esse motivo. E o Gilberto Dimenstein, naquele artigo, ele fala o seguinte: na verdade, o judeu não é mais inteligente do que ninguém. A questão é que o judeu, ele tem um sistema de ensino muito sólido. O judeu aprende em casa, o judeu aprende na sinagoga e o judeu aprende na escola. Então, a vida do judeu é uma vida de aprendizado. Então, ele na verdade, fala que alguns falavam que o judeu era mais inteligente, mas não é isso, é que o judeu, isso faz parte da história do judeu. Né? Ele até falava no texto, né? Isso estava na própria Torá, né? O incentivo ao ensino. E ele falava que a escola, a sinagoga e a família eram fontes de ensino para o judeu. Então, por isso que o judeu se destaca tanto. No contexto, realmente. E é interessante, o pastor Cláudio, ele levantou uma bola aqui para eu cortar, como diz na linguagem do vôlei, né? Porque assim, o que a gente imagina quando a gente fala de ensino escolar? O pai, ele tem esse anseio que realmente o ensino escolar seja um apoio à educação que ele, como pai, quer dar ao seu filho. E aí, veja bem, existe uma instituição chamada escola. Eu estou aqui, eu moro bem quase de frente ao Siqueira de Moraes, aqui conhecidos irmãos, uma escola estadual. E o que a gente tem? Olha, bem, o Siqueira tem um corpo docente. Esse corpo docente, essa organização chamada escola, ela tem como objetivo ser o braço de cada pai aqui do Vianello e até de outras localidades. Então, veja, ela tem por objetivo, ou por obrigação, ou talvez por missão, digamos, educacional, vamos chamar assim, ela tem por objetivo ela ser o braço de pais cristãos, mas também de pais não cristãos. Tem o objetivo de ser o braço de pais conservadores, mas também de ser o de pais liberais. Tem o objetivo de ser o braço de pais que são adeptos do capitalismo, mas também de pais que são adeptos do socialismo. Não é verdade, irmãos? Então, veja bem, são várias vertentes. A gente poderia dar aí outras questões antagônicas para mostrar que uma escola, um corpo docente, uma organização, ela tem que ser o braço de toda a sociedade, de cada família com os anseios e pensamentos e convicções desta família. À medida, como o pastor Cláudio bem frisou, à medida que este corpo, esta instituição pende para um lado ou para o outro, ela está deixando de ser o braço de alguma das partes. Por isso a gente imagina que uma escola seja um lugar que propõe dar ênfase à transmissão do conhecimento científico, um lugar que proponha um conteúdo das principais disciplinas, como ciência, geografia, matemática, química, biologia, língua portuguesa, idiomas e outras coisas assim. E aí, pastor, mas não deve haver discussão? Deve. Pode haver proposituras? Podem. Claro que podem.
E aquelas disciplinas que são passíveis de interpretação, como a própria história, como a sociologia, como a filosofia. Os alunos não devem ser estimulados a pensar, a tratar estas matérias, a fazer trabalho sobre elas? Claro, mas isso deve ser feito com liberdade para a exposição de ideias, para discussões sadias sobre temas relevantes. Não se faz justo que num determinado estabelecimento se dê ênfase a A e não a B, se dê oportunidade a A e não a B, né? Se eu não posso falar de Jesus, eu também não posso falar de outra contra ele, digamos assim, né? Se eu não posso falar do capitalismo, também não poderia falar do socialismo. Ou então falo das duas coisas e apresento as duas coisas. Por exemplo, eu faço uma pergunta a você, pai, a você, professor que está me ouvindo, a você, líder que está me ouvindo. Será que se fala do criacionismo nas escolas do mesmo jeito que se fala do evolucionismo? Com a mesma empolgação, com a mesma ênfase? Uma vez que a grande parte, uma grande parcela da sociedade e crê no criacionismo, na criação de Deus, naquilo que está escrito no Gênesis, nós sabemos que não. Já não era assim na nossa época, hoje muito menos. Hoje se tem um pensamento conservador, se é de alguma forma discriminado. Não poderia ser. Os pensamentos deveriam ser livres, as expressões deveriam ser livres. É isso que a gente tem. Se uma escola se portar desta maneira, ela será o braço tanto do pai conservador quanto do pai liberal, tanto do pai cristão quanto do pai que não é cristão ou que é seguidor de uma outra religião ou de qualquer outra vertente. Então, se pensa isso a respeito, né, irmãos, do que a gente espera de uma escola. E essa pergunta, podemos ver na escola um braço de apoio? A gente sabe que a opinião do pastor Cláudio Dourado foi muito boa nesse sentido, que a gente tem a escola como apoio, até porque nós não temos recursos de tempo, nós não temos recursos sequer acadêmicos para ensinar os nossos filhos tudo o que eles precisam saber hoje, né? Então a gente conta com a escola para isso, mas nos entristece às vezes, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que os conteúdos estão sendo substituídos e as transmissões de conhecimento são muito poucas hoje em dia, né? O pastor Cláudio deve ter também uma experiência no seguinte campo. Já mandou os nossos adolescentes lerem os versículos bíblicos para os irmãos verem como é que está a leitura dessa turma? Eu, muito embora tenha sido uma criança e um adolescente criado na igreja, eu li Iracema, né, de José de Alencar, li muitos livros de Essa de Queiroz, de Machado de Assis, né, e de outros escritores brasileiros clássicos como o Guarani, a Senhora e tantos outros. E aquilo, veja bem, a gente tem que entender o valor disso, é a expansão do pensamento. É a locução, é a facilidade em ler, em interpretar um texto. E irmãos, eu falo pela minha própria casa, às vezes eu me assusto com o conteúdo que nós temos nas escolas. E eu penso, será que a escola está sendo um braço daquilo que eu, como pai, desejo para os meus filhos? Né? Infelizmente, queridos, nós estamos aqui numa discussão ampla. Nós não, em momento algum, se há uma classe que precisa ser valorizada, é a dos professores. Porque, irmão, ser professor no dia de hoje eu entendo como missão. A pessoa precisa ter muito desejo, dom para lecionar e amar a sua profissão, né? Mas às vezes eu vejo o Face das filhas e eu vejo que os professores postam muita manifestação política e manifestação pela ideologia de gênero e manifestações sobre opiniões pessoais, e eu pergunto, é para isso? Uma escola com profissionais assim, eu posso caracterizá-la como meu apoio a minha esposa para a educação das minhas filhas? Então vem esse pensamento, né, irmãos? Então temos esse braço ele não nos é facultado, ele é imposto.
Nós temos que, por lei, matricular os nossos filhos. Senão também, ainda que não fosse por lei, que trabalho eles conseguiriam? Que formação profissional teriam? Então, assim, eu pergunto, é um braço? É um braço. Este braço está exercendo a sua função de forma adequada? Há dúvidas, há discussões a respeito disso, cada um faça a sua reflexão. Mas não é a principal fonte. Não é o principal responsável pela educação dos nossos filhos, a escola. Nós somos responsáveis. Vamos falar um pouquinho sobre o segundo braço, né? O segundo braço, irmãos, é a igreja, né? O que acontece? A igreja tem sido um braço para nos ajudar na educação dos nossos filhos? Algumas questões eu quero levantar aqui nesses minutos que temos, né? Veja bem, analisando a igreja como um braço para ajudar a educar, duas verdades existem. A primeira, muitos não recorrem a este braço. Não sei o motivo. Talvez alguns pais se sintam suficientes para transmitir o conhecimento bíblico e até moral, espiritual aos seus filhos. E eu não posso dizer, não, você não tem, o irmão não possui, você como pai possui. Se você sente que tem, e se você consegue fazer isso, amém por isso. Mas, talvez alguns não usem ou lancem mão deste braço de apoio, desse braço de ajuda, por não vislumbrar, por não entender a importância que tem este braço. Por não entender que por trás das classes de escola dominical, dos departamentos que cuidam de crianças, de adolescentes, de jovens e mesmo outros departamentos, existem pessoas que não são remuneradas, que trabalham por amor a Deus, a obra de Deus, e que dedicam suas vidas, seja um regente preparando o hino da semana, seja um líder preparando os trabalhos, organizando cultos, preparando mensagens para trazer nas congregações, ou na sua própria congregação, ou uma reflexão para trazer aos adolescentes que lidera, aos jovens que lidera, né? Seja em qualquer frente, existem pessoas que não são remuneradas. É muito diferente de alguém que é remunerado. Eu falei aqui do Siqueira. Quantos professores trabalham ali voluntariamente sem ter o seu salário? Nenhum. Eu pergunto na igreja, quantos trabalham? Todos. Dedicados na obra do Senhor. Poderiam também gastar o seu tempo em muitas coisas, mas estão se dedicando para ser o braço nosso, de nós, pais, na educação dos nossos filhos. E nós temos que valorizar isto, irmãos. Nós temos que valorizar. Né? Às vezes as pessoas... Eu tenho uma origem... A minha origem primaz assim, na cooperação foi na música. Eu fui regente de coral, de orquestra, de conjunto de mocidade setorial e tudo mais. Então, eu sei quanto demora para preparar um hino, para separar vozes, para entender, para preparar a parte da introdução, quanto essa meninada, esses irmãos que trabalham na música, eles penam para deixar o negócio preparado. Eu sei quanto um professor, por exemplo, é um trabalho simples esse hoje, é uma reflexão, estamos aqui conversando juntamente, mas eu tenho certeza que assim como eu, o pastor Cláudio se preparou, gastou tempo pensando naquilo que iria refletir hoje. E isso sabe para quê? Para que sejamos o apoio, seu apoio, pai, mãe, na educação dos seus filhos. Então entenda o valor disso. Então muitos não recorrem. Mas há também uma segunda vertente deste pensamento, uma segunda verdade nessa questão. É que, outro tanto, muitos pais recorrem, mas recorrem de maneira adequada. Porque passam a entender que a igreja é responsável por toda a educação de seus filhos. Aí entrega ao irmão Cláudio, o adolescente, e pronto. O irmão Cláudio Dourado se vire. Se o camarada é bocudo em casa, é desobediente, né? O irmão Cláudio não está te ensinando? Irmão Lázaro, o que está fazendo a irmã Andréia, né? O que os não estão te ensinando? Olha, irmãos, nós também não podemos eleger a igreja como a principal educadora dos nossos filhos. A igreja é um braço de apoio e glória a Deus porque temos
Principalmente nós que servimos no campo de Jundiaí, temos em nossa igreja um grande prova disso, é esse trabalho e tantos outros que são feitos, tantos esforços pelos adolescentes, né? Eu não sei nem o nome de tanto trabalho, pastor Cláudio, R20, né? São acampamentos, são trabalhos internos, são tudo feitos para quê? Para ser o braço de apoio, né? E aí vou pedir mais uma vez assim, a sua intervenção, a sua participação, do que o irmão sente nesse sentido, assim, será que os pais reconhecem isto, esse braço de apoio, ou entregam os filhos e confiam nisso? Pastor, um dos problemas que acontece inclusive nas organizações muitas vezes é a terceirização, né? Sim. E às vezes a terceirização da atividade fim da empresa, né? Não é nem atividade secundária, é aquela atividade fim da empresa, e aí a empresa vai lá e faz a terceirização. Infelizmente, no nosso meio tem acontecido essa terceirização, né? Muitas vezes os pais, eles possuem a obrigação, né, o dever bíblico, né? Paulo dá muito bem esse tipo de orientação para os pais, para admoestarem seus filhos, ensinarem seus filhos, mas muitas vezes os pais terceirizam isso para os líderes nas igrejas, né? E os líderes, a igreja, como o pastor tem falado, é um braço, é um suporte, né? E muitas vezes não é num culto, logicamente que a gente acredita no sobrenatural de Deus na hora do culto, mas não é 50 minutos, às vezes 2 vezes por semana, que vai mudar um comportamento que vem de berço, que vem do lar, né? Às vezes até uma falha de estrutura de caráter cristão dentro do lar do adolescente, da criança, que a criança vive, né? E aí o pai, como ele não tem exemplo de vida para passar para o filho, aí ele terceiriza a educação para a igreja ou para a escola, que é pior, né? Porque aí tem todo esse monte de coisa aí, ideologia de gênero, umas teorias que só Deus, né? E aí fica muito difícil, né? É verdade. Então, irmãos, vocês vejam que assim, é comum essa terceirização, né? Terceirização de muitos pais. Eles não acompanham, depois a gente pode até tocar nesse aspecto, mas, por exemplo, uma das coisas que Deus tem me despertado, é claro que eu sempre fui muito atento a isso, mas que às vezes nos falta, por exemplo, acompanhar o trabalho dos nossos filhos na igreja. Se há um culto de adolescentes, se há um culto de jovens, se os pais estão juntos, será que os pais vão ao culto prestigiar o adolescente cantando, participando dos trabalhos, né? Será que há um apoio nosso? Ou estamos só terceirizando e deixa ele lá, vamos ver o que acontece? Não pode, né, queridos irmãos? Então, o cerne da minha reflexão desta noite é o seguinte: chegamos a uma conclusão. Algumas terceirizações nós estamos fazendo, em alguma parte. Às vezes a escola, às vezes a igreja, e existe uma terceira parte que eu não vou tocar no assunto, só vou mencionar agora, mas não vou falar sobre o assunto, que é a terceirização para as redes sociais, para, né, a questão da globalização, para as mídias e para tudo que está por aí. Então existe uma terceirização. É melhor deixar ele ali, dar o celular para ele. Às vezes a criança com 5, 6 anos está ali entretida com a questão de um celular, e aí estamos terceirizando. Aí a conclusão que eu tiro, e o meu conselho, é este: a responsabilidade pela educação dos nossos filhos é toda nossa. Toda nossa. E nós não podemos nos furtar. Hoje nós vivemos num mundo de distorções. E sabe por que as distorções ocorrem, queridos pais? É porque nós temos nos omitido, nós temos recuado da nossa responsabilidade. E aí o que acontece? As distorções vão aparecendo e violações vão acontecendo. Que tipo de violações, pastor? Olha, nós estamos tratando nesse trabalho maravilhoso que estamos fazendo, aí, acompanhando os nossos irmãos, por exemplo, de violência física, de violência sexual.
Os pais não chegam junto, instruindo. Às vezes os adolescentes estão crescendo, estão chegando na fase da mocidade e são, assim, pessoas completamente desapercebidas. Eu tenho procurado falar para minhas filhas, olha, eu falo para minha filha, garoto, rapaz, pai foi rapaz. Desculpem, irmãos, falar assim com muita franqueza. Existe muito pouco rapaz no mundo bem intencionado, não existe. Ninguém tem boa intenção, toma cuidado. Nós temos que falar, olha, se a camarada for crente mesmo, mas vier conversando com você e quiser colocar a mão em algum lugar que não deve, pula fora. Nós temos que ensinar, nós temos que mostrar onde são os limites, o que se pode fazer, o que é que um rapaz tem na cabeça, falar para a moça o que é que um rapaz tem na cabeça, falar para o rapaz o que é que uma moça que não conhece Jesus tem na cabeça. Nós precisamos chegar juntos. Então, a violência física e violência sexual, essas violações, elas são fruto da nossa omissão como pais. Mas vamos falar aqui rapidamente. Tem a violência psicológica. Os nossos filhos estão sofrendo nas escolas violência psicológica. O que é isso, pastor? Vou dar só um exemplo disso. É a vitimização. Querem que os nossos filhos se sintam vítimas de tudo. Olha, você tem preconceito contra você porque você é cristão. Tem preconceito contra você porque você não é bem visto porque você é negro. Você não é bem visto porque você é aquilo. Você não é bem visto porque você é pobre. Você não é bem visto porque você mora num bairro afastado. Você não é bem... Então, tentando incutir na cabeça dos nossos adolescentes que eles são vítimas da sociedade, que eles são vítimas até do próprio Deus. Olha, Deus não olha para você. Se Deus olhasse para você, você não seria pobre. Então, é um trabalhar do inimigo, é uma violação do psicológico, tentando destruir os valores de Deus na mente dos nossos filhos. É uma violação psicológica. Valores que nós, como familiares, como pais, temos ensinado a vida inteira. É uma violação psicológica. E o que não dizer, irmãos, e eu já estou encerrando esta parte para passar ao pastor Cláudio, o que não dizer da violência intelectual? Cadê os conteúdos, irmãos? Os nossos adolescentes estão sendo privados de conteúdos. A aula, uma matéria de um bimestre se resume numa videoaula do YouTube. Assim, permitam-me ser muito franco aos irmãos, para isso nós estamos aqui hoje, mas as minhas filhas estão, desde que começou a pandemia, fazendo aula online. E a maior parte das perguntas, problemas, assim, lições que são enviadas, estão todas na internet. Minhas filhas acham lá a pergunta e acham a resposta dos problemas. Está tudo na internet, não há conteúdo. Uma violação intelectual. Que profissionais serão formados? Nós estamos nas mãos de que qualidade de médicos em nosso país por causa da violação intelectual? Somos defendidos por que qualidade de advogados? Ensinados por que qualidade de professores? É uma questão séria, queridos. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós nos omitimos como pais. Nós não estamos olhando para isso com a atenção devida. Porque nós podemos nos levantar não como rebeldia, mas como alguém que fiscaliza, que acompanha, que quer ver o conteúdo, que acompanha as lições de casa e que está ali sempre presente. Então, o nosso recuo significa o avanço das violências, seja sexual, seja física, seja intelectual, seja psíquica. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, né? Desejarmos e orarmos a Deus para que o plano escolar, para que a educação em nosso país volte a ser, ou focar na formação acadêmica, na transmissão de conhecimento, que sejam tratados assuntos que são pertinentes à vida escolar e que não se entre na escola em assuntos que são de responsabilidade dos pais. Os pais que devem ensinar determinados assuntos, que os professores mantenham uma neutralidade, né? Porque senão aquele braço que deveria nos servir de apoio vai bater em nossa face, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente retome as rédeas, né? O pastor Cláudio vai dar continuidade, eu estou aqui com ele, nós estamos juntos nesse papo abençoado
Ele vai falar sobre conhecendo esses nossos alunos maravilhosos e todo o assunto que vem por diante. Pastor Cláudio, está com a palavra. Pastor Eliseu, hoje nós estamos vivendo a pós-modernidade. Ela trouxe para nós várias facilidades que não havia há alguns anos atrás, né? Hoje a forma de nós nos comunicarmos ela é muito rápida, né? Instantânea. Nós estamos aqui, né? Uma pessoa do outro lado do mundo pode estar online nesse momento assistindo esse bate-papo, né? Mas a pós-modernidade também trouxe todos esses desafios que o pastor acabou aqui de citar, né? A banalização do sexo, a sexualidade é banalizada, né? Hoje a gente vê aí namoros fora de propósito, a questão da pornografia, com apenas um clique. É o filho daquele pai que terceiriza a sua educação com as redes sociais, com apenas um clique. O seu filho de 7, 8 anos, e Joe Maxwell, Josh Maxwell, ele fala que hoje as crianças estão cada vez mais cedo perdendo a sua inocência. Elas estão cada vez mais se aprofundando na questão da pornografia, justamente por causa desses cliques nas redes sociais. A internet é uma bênção, mas também ela pode ser uma maldição, como tem sido uma maldição em muitos lares e na vida de muitos jovens, adolescentes e até crianças que têm sido abusadas sexualmente aí, de forma virtual. Então nós temos hoje uma série de desafios, né? Nós temos as questões psicológicas, a depressão. O Brasil ele é campeão em transtorno de ansiedade, é campeão mundial em transtorno de ansiedade. E a ansiedade, quando não controlada, ela leva à depressão. E a depressão, quando não controlada, ela leva ao suicídio. O suicídio hoje é a quarta maior causa de morte entre os jovens, entre 18 e 29 anos. E, infelizmente, uma hora ou outra, nós vemos casos de jovens e adolescentes que tinham uma vida promissora pela frente, tirando as suas próprias vidas. Então, hoje, nós temos aí uma série de desafios atrelado à questão da adolescência, porque ser adolescente não é fácil. Na adolescência acontecem as maiores transformações na vida de um indivíduo, né? A adolescência, na verdade, é uma ponte da infância à vida adulta. É onde o caráter de uma pessoa está sendo construído durante essa ponte, né? O adolescente ele tem o período da puberdade, onde existem as transformações no corpo, tanto nas meninas como nos rapazes, e as transformações não são apenas fisiológicas, mas também são psicossociais, psicológicas. Aí vem os questionamentos. É na adolescência que vem aqueles porquês. A adolescência que nós vemos muitas vezes um indivíduo ele optando pelo ateísmo, como também vemos um indivíduo optando por ter uma vida próxima de Deus. É na adolescência que nós questionamos tudo e todos. O pai, que era antes visto como herói na fase da infância, ele já não é alguém absoluto na vida do adolescente, ele questiona. O adolescente ele está construindo a sua própria identidade. E não é fácil, porque muitos pais veem o adolescente como um aborrecente. E aí ele terceiriza, ele acha mais fácil terceirizar para uma instituição de ensino, né, que muitas vezes apregoa valores totalmente contrários à palavra de Deus, né? Muitas vezes o pai coloca para a igreja, como o pastor Eliseu aqui bem frisou, e pior, quando ele dá na mão de um adolescente um celular, sem qualquer tipo de acompanhamento,
E aí o adolescente tem uma série de barbaridades à sua disposição. Então, os desafios, irmãos, são muito grandes. Mas o que eu acho interessante é que Jesus foi adolescente. Jesus foi adolescente. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia, ela tem exemplo para tudo para nós, para nos orientarmos. Jesus, ele se encarnou, ele foi bebê, foi criança e também foi adolescente. Jesus também passou pela puberdade. Jesus teve uma hora que a sua voz engrossou, nasceram os pelos debaixo do braço, os órgãos genitais. Jesus é 100% homem, irmãos. E é interessante que quando a gente olha para o Jesus adolescente, e eu quero aqui ler Lucas capítulo de número 2, o verso de número 41, olha só que interessante, a responsabilidade dos pais. Vejam só o que diz o verso de número 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém. Olha só que interessante, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Os irmãos vejam que se passaram 3 dias, olha só, 3 dias depois, eles acharam Jesus no templo. E isso é muito interessante. Um adolescente como Jesus, na puberdade, com transformações no corpo, com transformações também na sua área psicológica, aquele adolescente, Jesus, os seus pais estavam procurando ele durante 3 dias, e tudo nos indica que este adolescente, ele estava no templo. Olha só que interessante. E o texto bíblico continua falando que ele estava no templo, ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores, estava ouvindo, absorvendo o que os doutores estavam passando, e em contrapartida, Jesus estava os interrogando, fazendo perguntas, tendo interação com aquilo que eles estavam aprendendo no templo. E a Bíblia diz que todos ouviam aquele menino, aquele adolescente, que para eles era um adolescente como os demais, e eles ficavam admirados da inteligência daquele garoto. Aí quando os pais o viram, diz o texto bíblico, ficaram maravilhados, e a sua mãe falou: filho, a gente está te procurando para cima e para baixo, por que você está fazendo isso com a gente? E o que me admira é a resposta daquele adolescente. Não sabia o que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? E o que me chama a atenção é que Maria, ao ouvir isso, e a gente vai ver isso em várias partes dos evangelhos, a Bíblia falando que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Então, queridos, Jesus, ele foi um exemplo de um adolescente que servia ao Senhor. Mais uma vez, ele passou pela puberdade, o momento mais crítico da adolescência, onde um adolescente questiona, onde o adolescente costuma se afastar da família e se aproximar dos amigos, onde o adolescente tenta construir a sua própria identidade. Às vezes ele ouvia Oséias de Paulo, eram 100 ovelhas no carro, porque ele tinha que engolir o pai ouvindo, eram 100 ovelhas. Mas chega uma hora que ele quer ouvir pregador nu. Vai lá, com 14 anos, eu já passei por isso. Meu filho já foi adolescente e ia lá, pregador, né? Árvore que não dá fruto, e toda aquela coisa, e a gente fala, a gente não entende, a gente se esquece que a gente foi adolescente, mas é o adolescente tentando construir a sua própria identidade. E aí, queridos, a pergunta Jesus passou por isso.
E como que Jesus foi um adolescente que amava estar na casa de Deus, que ouvia a palavra de Deus, e ele dava uma resposta com aquilo que ele recebeu. Está na questão da educação que ele recebeu de Maria e de José. E isso foi construído no decorrer dos anos. Uma coisa que me chama a atenção é no capítulo de número 2, o verso de número 21, fala que aos 8 dias Jesus foi circuncidado. O verso de número 22 diz que passou-se os dias da purificação e, de acordo com a lei de Moisés, Maria e José levaram o menino no peito, o menino Jesus, para o apresentarem diante do Senhor. Vocês vejam o cuidado de Maria, o cuidado de José, de fazer conforme tudo o que estava escrito na lei, desde a circuncisão, desde a apresentação no templo. E o verso de número 41 diz: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém, na principal festa, que era a Páscoa. Então, queridos, hoje, nos dias de hoje, muitas vezes, nós queremos, eu acho que esse é o ponto, né, pastor Eliseu? Essa questão de nós não tomarmos como exemplo homens e mulheres tementes a Deus como Maria e José, e que foram fundamentais na vida do nosso Salvador, na questão de ensinar a palavra, viver a palavra, de conduzir a criança até o templo, né? A gente vê que todos os anos, todas as fases de Jesus, lá estava Maria e José investindo na vida espiritual daquele menino que um dia tornou-se um adolescente, que era Jesus, né? Agora, pastor, o senhor não acha que nos dias que nós estamos vivendo, muitas vezes essa omissão, ela tem contribuído assim para que nós encontremos muitas vezes na igreja adolescentes, jovens que estão na igreja, mas nunca tiveram um encontro com Deus? Sem dúvida nenhuma, né? É uma preocupação nossa. Eu estava ouvindo aí a sua explanação a respeito da questão do cuidado de José e Maria com Jesus, e eu estava pensando, meu Deus, mais do que preocupados com a educação de Jesus, eles, na verdade, eram também um referencial de fidelidade para Jesus, né? E uma das grandes preocupações e um grande aprendizado que eu tenho tido durante a pandemia é esse: Senhor, dá-me graça para que cada vez mais eu me torne um referencial dentro da minha casa, né? Que as minhas filhas possam olhar para mim e dizer assim: olha, eu quero ser leal a Deus como meu pai é, como minha mãe é. Eu quero ser integrado nos trabalhos da igreja como os meus pais são. Eu quero ter a mesma visão dos céus que meus pais têm. É ter este referencial, né? Aí o irmão entra nessa questão que o irmão falou. A gente fala assim, mas será que os adolescentes estão assim na igreja mesmo, meio que sem ter uma experiência com Deus? Eu pergunto, nós como pais, temos experiências com Deus? Somos um referencial neste ponto? Não é isso, pastor Paulo? Isso é verdade, pastor. Porque assim, eu acredito que hoje quando nós olhamos para Noé, né? Inclusive ontem no culto, eu comentei sobre os dias de Noé. Talvez alguém possa falar, puxa, Noé ficou 100 anos pregando e ele conseguiu só 7 almas para Jesus, né? 7 almas para o Senhor. Mas é interessante que ele não perdeu ninguém da família. É verdade. E o interessante é que os filhos, talvez Noé, ele poderia ser considerado para aquela turma ali alguém bitolado, alguém que a religião deixou doido. Esse negócio de Deus confundiu a cabeça do velhinho. Ele está construindo uma arca e diz que o mundo vai acabar em água. Imagine como Noé não era zombado. Mas Noé vivia de uma forma que os filhos acreditaram.
no que Deus havia falado para Noé. Né? Isso é interessante, porque a vida de Noé era um referencial para os seus filhos. É a conduta cristã. Infelizmente, hoje, pastor Eliseu, muitos adolescentes, muitas crianças, adolescentes, às vezes não acreditam no modelo familiar deixado por Deus, porque quando olham para o pai, olham para a mãe, olham para o relacionamento entre ambos, eles não veem os valores, o amor, paz, respeito, temor de Deus dentro do próprio lar que ele vive. E às vezes ele fala, poxa, se for para eu casar com o marido igual meu pai, eu preciso ficar solteiro. Ou se for para eu ser uma mulher como minha mãe, eu prefiro ficar solteiro. Então, graças a Deus, aqui em casa eu sempre falo com o meu filho. Filho, se você casar com uma esposa que seja 50% da sua mãe, você vai ser um homem muito bem sucedido. Eu sempre falo, a gente vê o cuidado, o zelo, né? Então, os referenciais são fundamentais na formação do caráter cristão numa das fases mais difíceis de um indivíduo. A adolescência é o tempo mais estratégico da vida. Por isso que a gente sempre aconselha os pais que a adolescência não é momento de se namorar. A adolescência não é hora de você entrar em relacionamento nenhum. Porque o camarada já está passando por um turbilhão de transformações. Transformação do corpo, o camarada tem dia que ele acorda falando com todo mundo, tem dia que ele cai da cama, amarra o burro. Não é assim, pastor? Não quer falar com ninguém. Não quer falar com ninguém. Adolescente é assim. E aí o camarada, ele quer às vezes se relacionar com uma outra pessoa que está passando por um processo igual dele. E aí, nessa fase, essa ponte da infância para a vida adulta, que é onde se deve ser lançado valores, que deve ser lançado fundamento para uma vida feliz no futuro. O camarada já está com compromisso de casado, relacionamento, tem que ter diálogo, tem que ter negociação, tem que ter maturidade. E aí o que acontece? O adolescente, o menino e a menina começam a se envolver emocionalmente com outro adolescente, às vezes tem a discussão, às vezes o pai entra no rolo e fica mais enrolado ainda. E aí ele já sai do relacionamento, aí ele entra em outro relacionamento para tentar curar a ferida do anterior. E aí ele entra em outro. Chega uma hora e a menina acha, todos os homens não prestam. Chega uma hora que o menino fala, ele foi tão magoado nessa fase que ele não acredita em família feliz. Então, a adolescência é muito importante, por isso que nós aconselhamos sempre os pais. A adolescência é uma fase de construção. É fundamental que o pai tenha um altar dentro da sua casa, muito doméstico. Logicamente que isso tem que ser lá do início. A gente vê Maria aqui com Jesus, ó, nenezinho, circuncidou, nenezinho, levou para o templo. Até os 12 anos, Jesus não poderia ir no templo, ele ia na sinagoga com os pais. Aos 12 anos, como era costume, foi levado no templo. Então a gente vê o cuidado de Maria e José erguendo um altar de adoração dentro da sua casa. E Jesus, e aí a Bíblia nos mostra que Jesus, nessa época mais estratégica da vida, que é a adolescência, o texto bíblico diz, no verso de número 52, e Jesus, na adolescência, crescia em sabedoria, em estatura, porque ele ainda estava na puberdade, ele estava se desenvolvendo para se tornar um homem diante, e graça, estatura e graça
diante de Deus e diante dos homens. Então, queridos irmãos, é muito importante nós edificarmos um altar de adoração dentro da nossa casa. Os nossos filhos devem olhar em nós e vermos verdadeiros adoradores. Ele deve olhar para o seu pai e ver um sacerdote de Deus. Olhar para a sua mãe e ver que existe uma mulher de Deus que se preocupa com a sua vida espiritual. João Wesley me chama a atenção, pastor, que Susana Wesley tem uma biografia dela, né? E, se eu não me engano, eles tiveram 15 filhos. Não sei se o pastor pode me corrigir, morreu um, sobraram 14. E o interessante é que João Wesley diz que foi fundamental o papel da sua mãe na formação da sua vida cristã. Susana Wesley, ela conseguia cuidar da casa, cuidar do esposo, e diariamente ela fazia um devocional com cada um dos seus filhos. A gente pensa, meu Deus, como essa mulher conseguia? Como que ela conseguia? Né? E a gente vê o investimento que Susana fez na vida dos seus filhos, incluindo no tição tirado do meio do fogo, impactou não apenas uma família, mas um país como a Inglaterra. Enquanto a França estava sendo bombardeada pelo ateísmo, né, a Inglaterra estava tendo um verdadeiro avivamento através da vida de um homem, aonde houve uma mulher que ergueu um altar de adoração dentro da sua casa, né? Então é um desafio, né, pastor? É um desafio. Agora, pastor, por gentileza, dá umas dicas. Às vezes o pai nunca fez um culto doméstico, um discipulado. Dá uma dica para aquele pai que nunca fez, como o pai poderia fazer um culto que chamasse a atenção dos filhos, que é uma ferramenta muito importante, né? Então, é maravilhoso isso realmente. A questão dos cultos, deixa-me dar uma dica abençoada aos irmãos. Eu falei aqui, uma das últimas expressões que eu usei foi retomando as rédeas, ou seja, assumindo a nossa real responsabilidade na educação dos filhos. Deixa eu falar para os irmãos, todo tipo de mudança comportamental nossa, mudança nossa, né? Na nossa maneira de ser, nas nossas ações, naquilo que fazemos, nas nossas atitudes, elas sempre são e sempre serão graduais. Não adianta você dormir hoje e dizer assim, a partir de amanhã vai ter culto aqui, é 1 hora de culto, e a coisa vai acontecer, e nós vamos orar de joelho meia hora para começar o culto e tal. Não. É igual a gente aconselha casais. Eu já tive a oportunidade, talvez o pastor Cláudio também, a gente participar, ver algum companheiro nosso aconselhando casais. E aí a esposa conta o problema, o marido conta o problema, aí o companheiro fez assim um dia na minha frente. Dê um abraço aí vocês dois, dê um abraço, eu vou orar, vocês abraçam, aí tá tudo resolvido, acabou. Se fosse assim, tava bom, né? E é a mesma coisa com relação a retomar as rédeas da responsabilidade. É passo a passo. É tentando fazer algo junto. Por exemplo, nós estamos aí com as aulas gravadas da EBD. Seu filho já assistiu? Sua filha adolescente já assistiu alguma das aulas? Convide-o para assistir junto, assista junto com ele. Discuta um assunto corriqueiro, discuta aí a questão do aborto, aproveitando que esta semana teve aquela questão, aquela decisão judicial que envolveu a menininha de 10 anos. Procure assuntos que estão aí nas redes e vá começando a estabelecer uma comunicação maior. Faça uma oração juntos. Às vezes você fala, não, vamos todos dobrar o joelho. Eles não têm esse costume. Orem sentadinhos. Se você quiser dobrar o seu joelho, você dobra. Mas eles não orem sentadinhos. Nós vamos orar sobre uma mesma coisa. Se vocês concordarem comigo, tá tudo certo. Se você começa a orar para a família, aí ele concorda dizendo amém, ela concorda dizendo amém. Então são pequenos atos. Por exemplo, vai cantar num culto doméstico,
se é um adolescente, cante o hino que os adolescentes cantam na igreja, esses hinos que mais, né, que não são da nossa época, né? A gente cantava Céu, Lindo Céu, aquelas coisas todas. Não, cante um hino atual deles. Se for uma criança, da mesma forma, faça o seu culto doméstico cantando o hininho deles, né? Jesus deixou toda a sua glória. Cante junto, põe um playbackzinho, né, para tocar no YouTube. Vá fazendo as coisas em conjunto de maneira leve. Procure mudando esta rotina aos poucos, né? Nenhuma mudança radical surte efeito, irmãos. É aos pouquinhos, né? Vamos retomando as rédeas da nossa responsabilidade. Com relação à questão da escola, a mesma coisa. Procure sorrateiramente acompanhar. Filha, deixa eu dar uma olhadinha nessa lição que você fez hoje. Isso aqui e tal. Vá acompanhando os conteúdos. Vamos fazendo as coisas paulatinamente. As coisas, né, fazendo dar certo. Uma coisa, pastor Cláudio, creio que o pastor concorda comigo, é que o momento da pandemia, esse momento que estamos em isolamento social, é muito propício para falarmos, por exemplo, e talvez esse seja o cerne, né, do nosso assunto de hoje, sobre salvação, que é o sinal da vinda de Jesus, falar sobre arrebatamento, explicar essas coisas direitinho, né, e para entrarmos no assunto salvação, para que os nossos filhos se sintam salvos, assim como nós nos sentimos, não é isso, pastor Cláudio? Isso mesmo, pastor. É fundamental abordar esses assuntos sobre a questão da salvação, né? A salvação que, inclusive, esse é o norte da nossa palestra, falar sobre salvação. O adolescente, os nossos filhos precisam ter essa convicção, saber que existe uma vida após a morte, que não se acaba no caixão, né, pastor? Nós temos uma vida após a morte e que Jesus é a nossa certeza de salvação, né? Então, queridos, o nosso tempo, 8h42, passa voando, né, pastor? É verdade. Passa voando, mas, queridos, que nós não sejamos omissos, né? Que nós possamos cumprir o nosso dever de pai, de mãe, somos sacerdotes de casa, que nós possamos agir como Jó. Me chama muita atenção Jó, porque Jó, enquanto seus filhos às vezes saíam para um churrasco, para comer alguma coisa, Jó nas madrugadas, ele sacrificava e ele intercedia pelos seus filhos, caso os seus filhos tivessem pecado contra o Senhor. Essa atitude de Jó me chama muito a atenção, o cuidado do pai, preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. E isso incomodava o diabo. Tanto que incomodava que os irmãos conhecem a história, conhecem o relato bíblico, isso incomodava o adversário, porque naquele lar, no lar de Jó, havia um homem temente a Deus que se preocupava com a vida espiritual. Então, o meu conselho que eu dou, eu termino aqui, é o que diz Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela for velha, ela não venha se desviar dele, né? Para que nós possamos cumprir o nosso papel de sacerdotes do nosso lar, pastores do nosso pequeno rebanho. Tem rebanho que tem 3, tem rebanho que tem 5. Uma das recomendações que Paulo dá para aquele que deseja o episcopado é que governe bem a sua própria casa, que seja exemplo, que seja esposo de uma só mulher, hospitaleiro, que seja uma pessoa equilibrada. Isso é muito sério, porque às vezes muitas pessoas elas querem ser pastores de uma grande igreja, mas não são pastores do seu lar, do Joãozinho, da Rebequinha, da sua esposa. Às vezes ele tem na cabeça, puxa, eu quero ser pastor de uma igreja com uma igreja sede, mais de 1000 membros. Só que ele não consegue, né, pastor Eliseu? Ele não consegue pastorear a sua casa de 50 metros quadrados. É verdade. Não,
Viu, pastor? Aproveitando esse gancho, deixa eu conclamar, nós já vamos, o senhor vai concluir, passar ao irmão Lázaro, mas deixa eu fazer o seguinte, a gente está falando em educação, em restauração de adolescentes, mas que esta restauração comece com cada pai. Permita-se ser usado por Deus. Permita que o Senhor reconstrua a sua vida espiritual, te dê capacidade, sabedoria para lidar com seus filhos. Quem assiste, eu glorifico a Deus, porque quem assiste a uma palestra como essa, a palestras como as que estão sendo ministradas às segundas-feiras, é porque quer mudar, é porque quer a atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então permita que Deus trabalhe em você, quebre os bloqueios, essas convicções que você tem. O pastor Cláudio falou aqui que a gente às vezes vê no adolescente um ETzinho aí, talvez, ou uma coisa de outro mundo. Quebre tudo isso, né? E vamos, assim, de alguma forma entrar um pouquinho na deles, tentar compreender um pouquinho a cabeça. Vamos restaurar a nossa vida para trabalharmos com a vida deles, né? Que Deus abençoe, irmãos. Pastor Cláudio, conclua, querido. E quando a igreja, que é um braço de apoio para a família, promover eventos, incentive. Muito bom. Não incentive apenas levando, mas incentive participando com o seu filho. É uma coisa que a gente percebe no adolescente, na criança, é que quando ele vai dar o testemunho, ele vai tocar um instrumento, ele parece aquele garoto que está jogando futebol. Quando ele marca um gol, ele olha lá na arquibancada e ele quer ver o pai dele lá. Né? Infelizmente eu não tive essa oportunidade, né? Não tive essa oportunidade, nem na igreja, de poder olhar para a igreja e ver os meus pais na igreja. Mas você que tem o seu filho na igreja, eu que tenho meu filho na igreja, né? Ele terminou de dar o testemunho, ele vai olhar lá para a nave da igreja, procurando a pessoa mais importante depois de Jesus na vida dele, que é o pai e a mãe. Então participe. Às vezes nós gastamos R$1.200 com videogame, onde o camarada vai ficar lá, ó, pá, 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 matando meio mundo, o tal do Free Fire. E às vezes quando tem um almoço na igreja, o pai acha caro. Quando tem um acampamento, o pai acha caro. Às vezes o adolescente, com o dinheiro do pai, vai assistir filme paranormal, sei lá, uma coisa paranormal, Annabelle, lá no cinema. O dinheiro que o pai deu. E às vezes tem um team day, tem um trabalho com as crianças, que a tia Suzana pede lá uns 20 conto para uma camiseta. O pai faz um bico e fala, que caro, a igreja devia dar. Irmãos, Codorna, Deus só mandou lá nos 40 anos do deserto. E mesmo assim o povo reclamava ainda de graça. Então, queridos, vamos investir. A melhor coisa que a gente faz na vida da gente é investir na vida dos nossos filhos, o nosso bem maior. Prazer, pastor, estar aqui, e a gente passou, né? Lázaro, Andréia, nos perdoe aí, viu? Amém, amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida dos pastores. Eu costumo dizer que sempre é bom estar sentado para aprender com os irmãos. E assim, Deus colocou esse projeto em nosso coração, não foi só para cuidar das crianças, não foi só para cuidar de adolescentes, mas foi para cuidar da família, né? A família é a base de tudo. Nós, como pais, nós temos que zelar pelos nossos filhos, né? E o culto doméstico, como foi falado, é fundamental. Independente da geração dos nossos pais, dos nossos avós, a nossa geração e a geração dos nossos filhos. O culto doméstico continua o mesmo, Jesus continua o mesmo, ele não mudou, e nós temos que ensinar sim a nossas crianças e os nossos adolescentes a palavra de Deus. Isso é fundamental, né? E eu costumo dizer, irmãos, que esse projeto Deus pôs no nosso coração justamente por isso.
né? E vamos estar dando continuidade na próxima semana, vamos estar continuar falando sobre os tipos de violência que nossas crianças e os nossos adolescentes estão sofrendo. Os pastores deram muitos exemplos hoje, e nós vamos estar falando para os pais como nós devemos prevenir e cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nossos filhos estão sendo bombardeados. Irmãos, bombardeados. E cabe a nós, como igreja do Senhor, como pais, como servos do Senhor, mostrar o caminho. Filho, o caminho é esse. Você vai fazer a sua parte como pai, você vai fazer a sua parte como líder, como educador. Nós temos que fazer a nossa parte. E nós vamos plantar a semente do Evangelho no coração das nossas crianças e dos nossos filhos. E pode ter certeza, irmão, que nossa parte nós fazemos. Deus fará dele, e muito bem feita. O Espírito Santo fará dele, muito bem feita. E pode ter certeza que quando ele estiver naquela situação mais difícil, ele vai lembrar de Jesus. Certeza, é certeza. Então cabe a nós, como pais, como líderes, né, como igreja, como servos do Senhor, porque nós somos a nossa igreja dentro da nossa casa, igual o pastor Cláudio falou, nós somos os pastores da nossa casa. Nós temos que ter a base sólida, a base baseada na palavra de Deus, né? Não perca, mas pegue 5 minutos do seu dia para orar com seu filho. Pegue 5 minutos antes da sua refeição, ore com seu filho. Fale, filho, esse é o caminho. O exemplo parte de nós como pais. E você pode ter certeza que o seu filho vai olhar e vai falar assim: meu pai é o meu herói, a minha mãe é a minha heroína. Nós somos exemplo. Nós somos exemplo. Os nossos filhos são o que nós damos para eles. E aquilo que nós temos que dar para os nossos filhos, primeiramente, é a palavra de Deus. Que a maior herança que nós podemos deixar é a salvação deles. O dinheiro acaba, carro acaba, casa pode ser tomada, mas a salvação não, só se eles não quiserem. Porque o princípio, educação, a base, somos nós que temos que dar, cabe a nós. Eu falo isso como pai, eu tenho meu filho de 20 anos hoje, mas eu glorifico a Deus pela estrutura que hoje eu vejo o fruto no meu filho, que nós criamos dentro da igreja. Ele é diferente, o seu filho é diferente, porque ele tem o brilho do Espírito Santo na vida dele. Cabe a nós como pais, irmãos, fazer esse trabalho. Cabe a nós, como igreja do Senhor, também auxiliar os pais no que for necessário. Então, irmãos, fico feliz, tivemos uma participação muito boa, né? Mais de 60 irmãos nos assistindo. Eu creio que depois, posteriormente, os irmãos vão estar assistindo. E é importante a gente continuar com esse trabalho, continuar falando para os irmãos. Como eu falei, não está sendo fácil, principalmente nessa época aqui. A internet, os jogos estão levando a atenção dos nossos filhos. Então nós temos que estar atentos. O culto doméstico nunca é demais. Nunca é demais. Oração nunca é demais. Palavra de Deus nunca é demais. Então nós temos que, quando tivermos a oportunidade, falarmos de Jesus com a nossa família, com nossos filhos. Né? Então nós temos que ter essa solução. Então na próxima semana estaremos aí dando continuidade na palestra, né, falando para os pais de adolescentes, líderes, a Igreja do Senhor, como nos prevenirmos das ciladas que estão fazendo para os nossos filhos. Bullying, qualquer tipo de violência. E como detectar isso, irmãos? Como detectar? Isso é o mais importante, porque existem adolescentes se cortando, existem adolescentes deprimidos, e às vezes o pai não está nem conseguindo enxergar isso. Daqui a pouco o adolescente está com pensamentos suicidas, querendo tirar sua própria vida. Então, irmãos, nós temos que estar atentos. Nós temos que saber com quem nossos filhos conversam.
Nós temos que saber com quem nossos filhos têm amizade, porque, irmãos, computador é uma porta para o mundo. E nós vemos que cada dia mais pedófilos, pessoas mal intencionadas estão se travestindo e querendo entrar dentro da nossa casa, com perfis falsos, perfis como amiguinho, começa com a conversa inocente, daqui a pouco está aliciando nossas crianças e nossos adolescentes. Então, semana que vem nós vamos estar falando sobre isso, nós vamos estar dando continuidade. Hoje foi uma conversa, um papo, uma palestra muito boa, que Deus abençoe os pastores, muito obrigado por ter nos auxiliado, nos ter atendido, e eu creio que essa é uma de várias que nós teremos em nome de Jesus, né? A obra do Senhor não para, e nós estaremos aí, né, cada dia mais buscando, né, aperfeiçoar e levar a palavra de Deus e orientar nossos irmãos no que for necessário, no que for possível. E dizer, irmãos, que estamos aqui de braços abertos para que os irmãos precisarem, estamos aqui para atender. Nós somos servos do Senhor, nós somos a igreja do Senhor e nós somos só um povo que vai morar no céu. Então nós temos que estar firmes e unidos, né? E estar fazendo a obra do Senhor. Pastor Cláudio, Pastor Eliseu, muito obrigado, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dos irmãos, mais uma vez, e contem conosco também no que for preciso, estamos aqui à disposição, né? O pastor até Eliseu falou dos livros aí que ele leu, eu lembrei da minha infância, aulas de literatura. Eu sofri demais lendo alguns livros lá, né? Mas é a leitura que enriquece a nossa vida e faz com que a gente venha, né, cada dia mais aí agregar conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Isso é muito bom para nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe, né? Eu queria convidar o pastor Cláudio para ele estar orando agora, para estar fazendo o encerramento dessa palestra, amém? E dizer que foi um prazer aí, irmãos, estarmos com os irmãos mais uma segunda-feira e até semana que vem. Pastor Cláudio, por favor, pode orar e nos despedir, amém? Amados, então estaremos orando, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Estava vendo aqui vários comentários dos irmãos, né, durante essa palestra, esse bate-papo, e todos os irmãos aqui que aqui entraram estão sendo unânimes, né? O dever realmente é dos pais na educação espiritual dos nossos filhos, né? Que Deus abençoe a vida de todos. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por tudo, te agradecemos, Senhor, por esta noite que estivemos reunidos para juntos, Senhor, falarmos de um assunto tão importante a respeito dos nossos filhos. Eu quero aqui, Senhor, apresentar a vida deles diante de Ti, que o Senhor possa, Senhor, guardá-los de todo mal, que eles possam estar alicerçados, Senhor, na Tua palavra. Venha dar sabedoria para cada um de nós, pais, para que possamos, Senhor, exortá-los, Senhor, de acordo com a Tua palavra, com sabedoria, moderação, no intuito, Senhor, de que eles tenham, Senhor, uma real experiência contigo. Abençoa aquele pai, aquela mãe que está passando dificuldade com o seu filho. Venha, Senhor, dar estratégia, Senhor, para que este pai e esta mãe possa ganhar o seu filho para Ti, Senhor. Venha abençoar este lar. Nós cremos que o Senhor tem poder de transformar a vida de um adolescente, como transformou a minha vida e a vida de muitos outros que encontraram em Ti a verdadeira salvação. Tudo isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.